feliz de estar com vocês aqui hoje. Ontem nós passamos o dia tomando café aqui na igreja, vendendo algumas peças de brechó e decorando aqui a igreja para o Natal. Aí eu postei uma foto no Facebook e o cara perguntou assim: pastor, por que esses enfeites? Aí eu disse: para enfeitar, né? Aí um amigo meu disse: cara, que resposta fantástica, porque a gente tem a cultura da beleza aqui na igreja. Como assim a cultura da beleza? Todo mundo é lindo? Não, nem todo mundo é que nem o Rodrigo, né? Mas a gente procura fazer as coisas de forma bela. Por exemplo, quando vocês começaram a namorar, né? Vocês começaram a namorar porque vocês acharam a mulher de vocês bonita. Não vem com esse papo que Deus falou, desceu um anjo e trovejou, e o anjo, né? Meu casamento vai ser uma benção, ela ora pra caramba, vai ser o anjo voando do banheiro pra cozinha, pra sala, vai ser um fogo, né? Não. Você olhou ela e disse: ó, cara, dá um caldo, né? Então, é aqui que eu vou. Então, não vem com esse papo pra cá, dizer que nós não devemos, tem coisa que é vaidade. Tudo é vaidade. Então, nós pensamos assim: vamos decorar a igreja para essa época do Natal. A gente sempre decora a igreja para séries de mensagens. O ano passado falei sobre 7 pregações sobre Natal, sobre família. Esse ano não. Mas a gente está a fim de decorar a igreja. Por uma das razões, eu quero que essas crianças tenham lembranças boas da igreja. Nós temos que... As lembranças que a gente quer que elas tenham amanhã, a gente tem que fazer hoje. Eu quero que elas se lembrem da igreja como uma igreja vibrante, uma igreja que não ficava botando defeito e demonizando tudo. Outra coisa, porque os símbolos natalinos vêm, alguns símbolos do paganismo vêm, mas pelo evangelho a gente redime eles. Assim como você e eu, que somos pagãos redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Jackson, mas eu não gosto de árvore de Natal. Legal, não tenha na tua casa. Quem trouxe Bíblia aí? Vamos abrir em Atos capítulo 15. Capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Hoje nós estamos fechando a 30ª semana no livro de Atos. Eu estou mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Vamos lá? Atos capítulo 15. Semana passada a gente acabou o 14. Vamos mergulhar de cabeça aqui no Concílio de Jerusalém. Todo mundo com a Bíblia aberta. Vamos lá. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração
pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Esse versículo é fantástico. Vamos ler ele de novo? Pelo contrário, cremos que somos salvos pelo quê? Do mesmo modo que eles. Então a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão, que é o próprio Pedro aqui, relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago vai falar um texto da Escritura. Depois disso, voltarei, reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Ô Mateus, baixa um pouquinho para mim, por favor, o master. Um pouquinho a coisa. Acho que tá bom. Versículo 20, né? Mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás. Tá? Esse Judas aqui, provavelmente ele é irmão, lá do capítulo 1, vai ter um homem chamado, que também é filho de Barsabás, que foi um que quase entrou no lugar de Judas que foi morto. Né? Esse aqui não é o Judas Iscariotes, está morto já faz tempo. Então Judas, Barsabás e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram esta carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos vem perturbado. Vamos de novo. Desde que soubemos que algum dos nossos, os quais não enviamos, vos tem perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas, que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo se despedido, desceram para Antioquia, e depois de reunir a assembleia, entregaram a carta. Versículo 31. E quando leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E, tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar aos que os haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Amém. Senta aí.
com a Bíblia aberta, não fecha ela. Com frestão aqui, né? É pecado fechar a Bíblia na igreja, tá? Na hora da pregação, fica com a Bíblia aberta e vai conferindo aí. Bom, plantar a igreja deixa a gente bem confuso. A gente passa por muitos problemas numa plantação de uma igreja. Esse ano que passou, pessoal, eu engordei 20 quilos. 20. Né? 20 quilos é bastante. E quando começamos a plantação, eu devia estar com uns 80 e poucos quilos. Agora eu já acho que estou com 110, mais ou menos. E todo o crescimento, ele gera desconforto. Né? Então, gera alguns desconfortos. Para amarrar os tênis é um pouco mais difícil. Né? O cara sua mais. Na verdade, a Bíblia diz que a alma generosa, ela engorda. Né? Está lá em Provérbios. O crescimento para cima, não só para os lados como o meu, também causa alguns problemas. Quem aqui já foi adolescente, sabe? Os adolescentes, eles são complicados, né? Eles têm os joelhos grandes. Eles têm a cabeça grande parecendo um pirulito. Né? Uns olhos esbugalhados, assim. É um pessoal meio estranho. Todo crescimento, ele gera problemas. Todo crescimento. Quer crescer financeiramente? Vai ter problema. Quer crescer a igreja? Quer que a igreja cresça? Teremos problemas. Quer que cresça a tua renda familiar? Vocês terão problemas. Todo crescimento gera problema. Gordura, altura, os adolescentes com as cabeças e os joelhos grandes. Né? Vai olhar um adolescente lá, o cara parece um mosquito borrachudo. Uns que estavam grudando o Rômulo lá, a gente foi visitar lá. Foi muito legal isso. A gente foi visitar o pessoal lá de Passo Fundo. E daí tinha uns mosquitos devorando o Rômulo. E o apóstolo Rodrigo, estou brincando, e o apóstolo Rodrigo olhou para mim, vendo aquele monte de mosquito borrachudo comendo o Rômulo vivo. O Rodrigo me cutucou e disse, olha ali, olha ali, olha ali. Muito amigo, né? Muito amigo. Bom, nós não acreditamos em apóstolos, tá? Estou brincando. Apóstolo bom é apóstolo morto. Bom, então, assim, pessoal, todo crescimento ele vai gerar desconforto. E aqui a igreja está crescendo. A igreja em Jerusalém está crescendo. A igreja em Antioquia está crescendo. A igreja de Jesus está crescendo. E esse crescimento está gerando desconforto. Uma galera foi e desceu até Antioquia. O pessoal da circuncisão, tá? Quer saber o que é circuncisão? Vai no YouTube e bota lá, circuncisão. Vocês vão ver um vídeo muito legal, tá? Chega em casa e faz isso, é bem legal. Aí, esses caras que gostam de circuncisão, os fariseus, eles vão até Antioquia, que é tudo gentil. Já falei para vocês que gentil é não judeu. Quem não é judeu é gentil. E o pessoal vai lá e quer que aqueles caras que não são judeus se circuncidem. Façam a circuncisão para entrar para a igreja de Jesus e serem salvos. O versículo 15 é até violento. Olha o que diz o versículo 15. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o quê? Se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Se não tirar o prepúcio do teu órgão genital masculino, velho, tu vai descer para o inferno. Entendeu? Imagina que amor, que loucura, que coisa que a Bíblia nunca disse, né? Acontece que Filipe já tinha pregado em Samaria, Pedro tinha pregado para Cornélio, crentes anônimos evangelizaram os gregos em Antioquia, Barnabé tinha sido enviado a Antioquia, Paulo e Barnabé já tinham saído na primeira viagem missionária, ou seja, o evangelho estava saindo de Jerusalém, de Israel, e indo para outros locais. Assim como Jesus falou em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês ficarão pulando no culto. Foi isso que Jesus falou? Não, né? Jesus não falou isso aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e fareis uma dança profética. Imagina Paulo dançando profeticamente. Bom, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e serei conferencistas com o nome de vocês em vários jornais de igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e os vídeos de vocês bombarão no YouTube. Foi isso? Não foi isso.
mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Os cristãos, eles eram recebidos na igreja. Olha aqui para mim. Qual é o rito, qual é o ritual que um cristão é recebido pela igreja? No período bíblico. Qual é o ritual? Batismo? Vocês concordam com isso? Concordam, pessoal? Hoje não, né? Hoje levanta a mão e vem na frente, daí tá. Hoje é diferente, né? Mas aqui não era assim, tá? Esse negócio de vir na frente, de levantar a mão e ir lá, não era assim. Aqui era batismo. A gente trocou, infelizmente, o rito. A gente declarava que alguém estava entrando para a comunidade dos santos no batismo. No período bíblico. Hoje não. Hoje a pessoa levanta a mão e vem na frente. Aí a gente diz que ela entrou, que ela testificou publicamente a fé. Biblicamente isso está errado. Biblicamente é o batismo. Os cristãos eram recebidos pelo batismo. Só que os fariseus queriam que eles fossem recebidos pela circuncisão. Ou seja, não como Jesus mandou. A questão é o seguinte, pessoal. Os judaizantes do capítulo 15 aqui de Atos, eles já apareceram lá no período quando Pedro pregou o evangelho para Cornélio. Vocês se lembram disso? Que ele prega o evangelho para Cornélio. Eu preguei isso aqui para vocês. Aí quando Pedro volta, Pedro tem que dar toda uma explicação, porque os caras estão beiçudinhos. Pregou o evangelho para os gentios. Que droga, não somos só nós que somos queridinhos de Deus. Os judaizantes, eles não têm o interesse em expandir a igreja, mas em colocar sobre os ombros dos irmãos uma rígida demanda humana e ainda especificando se eles podem ou não ser salvos. Judaizante é aquele cara que ele tem pavor de ver a igreja crescer. Ele tem pavor, ele gosta do cantinho dele certinho, direitinho. Ele tem pavor de ver o evangelho ser comunicado aos perdidos, aos drogados, aos imundos, aos pecadores desse mundo. Eles não podem receber o evangelho. O evangelho tem que ficar trancadinho no cultinho, no domingo, na igreja dele. Deus me livre evangelizar. Deus me livre falar do evangelho. Alguém pode abrir a Bíblia aí? Ô Mateus, quebra um galho para mim. Colossenses, hoje eu e a Thalita aprendemos que fica depois de que livro? Fica depois de Filipenses. Depois de Colossenses fica Tessalonicenses, isso aí. Grande Thalita. Colossenses 2, versículo 20 ao versículo 23. O Mateus vai ler bem alto. Preste atenção, fica de pé e lê, por favor, Mateus. Interessante. Se não toques, não faça isso, não faça aquilo. Tem uma pinta de espiritual. Tem uma pinta de, nossa, olha só. Eles proíbem as coisas naquela igreja. Aquela igreja é séria. Rômulo, aquela igreja ela quer coisa com Deus. Não toca, não come isso. Não faz aquilo outro. Que horror. Uma igreja séria. Aquele pastor é linha dura. A gente gosta disso. Só que Paulo está dizendo aí aos Colossenses que isso tem uma aparência de piedade. Parece, mas não é. Parece santo. Parece rígido, mas não é, cara. É o que esses caras estão fazendo. É o que esses fariseus que querem proibir um monte de coisa, colocar um fardo enorme sobre os irmãos, estão fazendo. Presta atenção aqui. Em 1786, quando William Carey colocou a responsabilidade com missões mundiais em pauta numa reunião de obreiros em Northam, Inglaterra, o iminente Dr. Ryland lhe disse:
Olha o que o cara disse. Rapaz, sente-se. Quando aprouver a Deus converter os pagãos, Ele o fará sem a nossa ajuda. William Carey chega numa reunião de obreiros e diz: vamos evangelizar o mundo. Vamos pregar o evangelho no mundo. Aí o Dr. Ryland diz: não, o dia que Deus quiser fazer isso, Ele faz sem a nossa ajuda. Os fariseus, as características deles são de pessoas muito rígidas com o que a Bíblia não é rígida, e muito liberais com aquilo que a Bíblia não libera, com aquilo que a Bíblia não toca, eles tocam, e aonde a Bíblia fala, eles deixam de prestar atenção. Ou seja, aonde Deus é quadrado, eles são redondos, e aonde Deus é redondo, eles são quadrados. O contexto aqui, pessoal, vocês têm que entender o que está acontecendo aqui em Atos 15, no contexto da carta de Paulo aos Gálatas, é o mesmo contexto. Muitos colocam empecilhos como esses fariseus apenas para esconder a preguiça e esconder a sua apatia. Ou seja, eu me foco em detalhes minuciosos da teologia, em detalhes minuciosos da tradição, e eu abro mão das coisas essenciais, como esses fariseus estavam abrindo mão, que é o amor. Nós vemos nesse texto, em primeiro lugar, um ataque à salvação pela fé. Ou seja, Jesus não basta. Até uma cantora evangélica essa semana disse no seu Facebook, ela é bem famosa, canta por tudo aí. Ela disse no seu Facebook assim: não basta para ser salvo só ter fé em Deus. É preciso, daí falou algumas coisas a mais. Não basta. Só fé não dá. Eu fico pensando, como assim? Nós somos protestantes. Nós viemos do contexto de reforma. É fé e mais nada. Não é fé mais obras. Você não precisa de obras para ser salvo. Creu, se morreu na hora, não deu tempo de praticar nada. Acabou. Creu, está salvo. É que isso nos leva a... não, mas aí as pessoas vão fazer tal coisa. Daí nunca creu. O ladrão da cruz teve tempo de pregar o evangelho. O ladrão da cruz teve tempo de levar uma cesta básica para um morador de rua lá de Jerusalém. Ele deu tempo de se inscrever no Pronatec, não esquece isso. Ele deu tempo de fazer alguma coisa. Deu tempo? Não deu. O que Jesus falou para ele? Velho, não deu. Tu está aqui na cruz, aqui comigo, e não deu tempo de tu falar para ninguém. Ele nunca entregou um folhetim, nunca tomou uma ceia, nunca foi batizado nas águas. Aí Jesus olhou para o carão dele e disse: hoje mesmo, tu vai cortar a fitinha no céu comigo. Vamos inaugurar a bagaça junto. Segundo, o que a gente vê nesse texto? Uma grande discussão, no versículo 2. Tem uma grande discussão. Então Paulo e Barnabé os confrontaram. Os caras estão dizendo: tem que se circuncidar para ser salvo. Eles estão atacando o evangelho. Aí Paulo e Barnabé atacam os caras. Imagina ser nos tempos de hoje, né? Para, Paulo. Para, Barnabé. Não julga. Não julga eles. Tu tem que ter amor de Jesus no teu coração. Amar o irmão fariseu. Não julga. Versículo 2. Abre a tua Bíblia aí, crente. Fica com ela aberta. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e o quê? Vamos lá, pessoal. Mais alto. 1, 2, 3 e... discutiram. Mas discutiram, mas pode isso. Mas pode isso. Mas Jesus... Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram o que com eles? Muito. Foi dedo no olho, foi rabo de arraia, foi tapa no ouvido. O negócio foi lindo. E os irmãos resolveram que ou seja, não deu. Eles discutiram tanto com os caras que tiveram que chamar reforço para resolver a parada. Eu disse para vocês que Paulo era meio louco. Depois, o que tem em seguida? No versículo 3 e 4 tem um relato de tudo. No versículo 5 tem um conflito. Pessoal, olha o versículo 5 comigo. Mas alguns dos grupos religiosos, os fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los. E mandaram que obedecessem à lei de Moisés.
os apóstolos presbíteros. Ou seja, pessoal, Paulo está louco com os fariseus. Está querendo acabar com os fariseus. Está louco. Por quê? Porque os caras estão pregando algo que a Bíblia não manda. Aí vem os caras e dizem assim: não, Paulo pregou o que pregou porque ele era fariseu. Não! Do versículo 6 ao versículo 11, vai ter uma defesa de Pedro. Pedro vai falar sobre o seu ministério com os gentios, sobre o Espírito Santo, quando desceu sobre os gentios, e quando Deus eliminou a diferença, e que Deus removeu o jugo da lei. Religiosos são assim, cara. Os religiosos criam regras que nem eles mesmo conseguem suportar. Versículo 10, o que diz? Alguém lê o versículo 10, fica de pé, estufa o peito aí, cara, e lê bem alto o versículo 10 para nós. Obrigado, Mateus, obrigado mesmo. Agora, porque quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Pedro está falando, velho, a gente não aguentou. Pedro não está falando que a lei é ruim. Pedro não está falando que a lei é podre. Não, a lei é boa. A lei é santa, a lei expressa o caráter de Deus. Mas eu não tenho condições de cumprir toda ela para ser salvo. Não é um pré-requisito para a salvação eu cumprir alguma coisa para ser salvo. Pedro está dizendo, não, cara. Nem nossos pais, nem nós. A gente não conseguiu. Religiosos criam regras e mais regras que nem eles conseguem suportar. Nem eles conseguem carregar. Um fardo pesadíssimo. Conversei ontem com um amigo meu. Aí ele me contou que tem uma igreja aqui em Porto Alegre. Está reunida agora. Eu já sabia disso há mais tempo. Proibindo agora o Facebook. Facebook. Não pode ter Facebook. Porque está tendo muito divórcio. E a culpa é de quem? Do Facebook? Irmão, eu sempre fui santo. Eu sempre fui de Jesus. Mas daí tá aquele Facebook. Tem muito divórcio, muito adultério, muita mulher treina o marido, muito marido treina a mulher. Então o que a gente faz? A gente prega contra o pecado do coração, contra a raiz de todos os males? Não, que isso, a gente proíbe o Facebook. O problema é mais sério. Por isso que botar regra, não usa saia assim, não usa roupa assim, não adianta, cara. Quando você vê uma mulher mal vestida, um homem mal vestido, cara, a questão é o coração. Tem algo errado ali dentro. Mulher adúltera. Uma mulher, aconteceu um caso muito estranho numa igreja. Eu estava na igreja uma vez. Aí a mulher estava voltando para a fé. Não sei que fé, né? Mas uma fé muito louca. Fé de mais, fé de menos. Mas aí ela chegou assim, eu estou muito feliz com Deus. Porque eu traí meu marido, né, irmão? Tá aqui meu marido, aqui. O cara com uma cara assim de... Eu traí ele, né? Andei com todo mundo do bairro. Mas o diabo não tocou no meu cabelo. O diabo tocou em tudo, né? Não tocou no cabelo. Versículo 12. Paulo e Barnabé ficam de pé e começam a falar. Pessoal, com a Bíblia aí, vamos lá. Versículo 12. Paulo e Barnabé começam a falar, correto? Aí eles começam a falar no versículo 12. Lucas não vai dar um destaque tão grande para o que eles estão falando, porque já está relatado nos outros capítulos anteriores. Do versículo 13 ao versículo 21, Tiago confirma a palavra de Pedro, Paulo e Barnabé nas Escrituras. Interessante que quando Tiago é o líder da igreja nesse período, olha aqui para mim. Tiago fica de pé e ele não dá nenhuma opinião embasada na ideia dele, na cabeça dele. Ele fica de pé e do versículo 13 ao versículo 21, ele vai citar a Escritura. Ele vai dizer, olha,
Estava claro que a salvação viria para os gentios. Ele vai citar a Escritura. E não só esse texto que ele cita, mas vários outros textos. Está descrito que Deus salvaria os gentios. Quando Deus chama Abraão, Deus diz o que é para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só os judeus. Não é só o grupinho do pedigree. Todas as famílias da terra. Abraão, Joel, quando a Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, não é somente sobre os judeus. Isaías 51:5, cara, eu amo esse texto. Diz assim, ó: minha justiça está próxima, minha salvação vem vindo, e os meus braços governarão os povos. As ilhas me aguardam e têm esperança no meu braço. Ou seja, a salvação ia sair do território de Israel. Só tem uma coisa aqui nesse texto que eu quebrei a cabeça que nem louco. Eu disse, meu Deus, eu não prego esse texto aqui para vocês. Porque tem um versículo muito complicado de interpretar. Versículo 20. O que diz aí no versículo 20? Lê para nós aí, ô Rodrigo, por favor. Poxa, isso aí é uma bomba. Por isso que ninguém quer pregar. Na verdade, ninguém gosta, nenhum pastor gosta de pregar o livro todo. Porque se eu não fosse pregar Atos, eu nunca ia passar por esse texto. Nunca. E eu conversei com o Rômulo, e o Rômulo, eu também, tá complicado esse texto. Aí eu falo com um amigo meu, outro cara, é complicado. Ninguém dando uma luz pro vivente. Faz um favor para mim, Rômulo. Abre aí em 2 Pedro 3, do 15 ao 16, faz favor. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar, galera. Estou com a minha voz toda detonada. Eu gritei muito essa semana. Tá? Não de brabo. Eu gritei a obra do povo. E gritei muito gol do Grêmio. Porque o Grêmio ganhou de 4-1 do Inter. Né? E depois, ontem ganhou do Criciúma de 3-0, Rodrigo. Lê para nós aí, 2 Coríntios 3, o 15 e o 16. Vamos lá, presta atenção. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Peraí. Quem está falando isso? O apóstolo? O que cortou a orelha do cara lá, né? Que Jesus chamou? Apóstolo mesmo, né? Não esses vagabundos aí. Tá, e esse cara aí tá falando que o texto de Paulo é o quê? Pedro falando que o texto de Paulo é difícil de interpretar. Segue aí. As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí, eu estava apavorado com o versículo 20. E eu não estava conseguindo entender o versículo 20. O grande magnânimo, o grande Calvino, quando ele chegava num versículo que ele não entendia, sabe o que ele fazia? Não entendi. Daqui a uns anos Deus vai levantar outro que vai entender e vai explicar melhor para a igreja. E passava para o versículo. A minha vontade era fazer isso. Daí eu disse, cara, é difícil de entender esse negócio. Não entendi o versículo 20. Se o versículo 20, eu estava entendendo errado. Daqui a pouco a gente não pode comer murcilha. Murcilha preta. Frango, qual é aquele, quando é feito com sangue, é frango o quê? Molho pardo. Não pode comer. E o pessoal come agora. Tem que proibir isso para a igreja agora. Baixar Edito. Mas uma hora é dieta que ele está falando, e outra hora ele fala de relação sexual ilícita. Isso não pode mesmo. Mas aí tem uma hora que ele fala sobre comida. Então a comida a gente tira do texto e a relação sexual a gente continua. Como é que eu resolvo essa parada aí, velho? Daí Pedro vem e fala, difícil de entender os textos de Paulo. Ah, beleza, não estou sozinho. É eu e Pedro. O apóstolo está dizendo que é difícil. Cara, eu quero dizer um negócio para vocês. Vai ter texto difícil de entender na Bíblia.
Não é porque a Bíblia é uma revelação, é Deus falando, vocês vão entender tudo. Vocês não vão entender muita coisa. É difícil, tem coisa. Ah, não entendi, então não é a palavra de Deus. Olha o que o C.S. Lewis dizia, né? Palavra de Lewis é como se ele estivesse vivo. Presta atenção. Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o cérebro. Felizmente, existe uma compensação. Aquele que se esforça honestamente para ser cristão, logo percebe que sua inteligência está aprimorada. Um dos motivos pelos quais não é necessário grande estudo para se tornar cristão é que o cristianismo é em si mesmo uma educação. Muito legal isso. Cara, se quer ser cristão, vai usar o cabeção. É simplesmente assim. Na versão freestyle do Jackson, a versão rural, é isso aqui. Quer ser cristão? Tem que usar o cabeção. Use o cérebro, Deus te deu um cérebro. Aí, tem um livro do John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E o Piper dá 4 razões por que Deus inspirou textos difíceis na Escritura. Ele dá 4 razões. A primeira razão, segundo John Piper, por que Deus inspirou textos difíceis na Escritura? Primeira razão, desespero. Deus quer que tu fique desesperado, entendeu? Segundo Piper, Deus quer nos levar ao desespero. É essa palavra mesmo. O tradutor traduziu por desespero. Mais ou menos seria um sentimento de absoluta dependência. Não é bem dependência. É dependência plus, né? Com plus ali, né? Então, é beirando o desespero. É um sentimento de absoluta dependência da capacitação de Deus. Ou seja, 1 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ou seja, tem que ser espiritual. Só os espirituais vão entender. Eu digo nascido de novo. Esse cara vai compreender as coisas de Deus. Ou seja, é uma capacitação divina. Isso me leva a buscar a quem? Para entender o texto bíblico? Deus. Ou seja, a segunda razão porque Deus inspirou textos difíceis é a súplica. Eu devo clamar a Deus por ajuda. Alguém lê para nós aí Salmo 119 e o versículo 18. Fica em pé, cara, fica em pé. Lê bem alto, mas bem alto mesmo. Salmo 119 e o versículo 18. O maior capítulo da Bíblia, tá? Vai lá, campeão. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ó, o salmista está orando, está falando com quem? Com quem ele está falando, Mateus? Ele está pedindo para Deus fazer o quê? Ele está pedindo, ele está orando para entender a Escritura. O terceiro motivo que o Piper diz, que Deus, por que Deus inspirou textos difíceis, é a cogitação. Ou seja, refletir com afinco sobre os textos bíblicos. Deus quer que você quebre a cabeça. Deus quer que você use o seu cérebro. Desligue ali o Big Brother. Se deslogue do Facebook e pense num texto bíblico. E fique quebrando a cabeça em cima desse texto bíblico. Deus inspirou alguns textos difíceis para isso. Ah, Jackson, não concordo. Não concordo. Se eu oro, eu não preciso quebrar a cabeça. Porque eu sou espiritual. Eu tenho o poder de Deus. Aí o Piper já responde a pergunta que o cara nem fez para ele, né? Porque teólogo bom é isso aí. Tu pode querer dizer isso, mas não é isso. 2 Timóteo 2,7, o que Paulo vai dizer? Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender isso. Ou seja, usa o cabeção, te esforça e Deus vai te fazer entender. Aí, então, o primeiro é desespero. Deus quer que você fique desesperado. Que legal isso.
Segundo é súplica. Deus quer que com esse desespero você clame a Deus para entender a Escritura. Em terceiro lugar é cogitação. Deus quer que você fique meditando no texto. E em quarto lugar, educação. Deus quer que você estude. A Escritura está num nível elevado. Nós estamos falando de eternidade, estamos falando sobre a mente de Deus. Nós estamos falando sobre o Senhor Jesus. Não é sobre prosperarei, parar de ir. Não, não é isso, cara. Não, não é isso. Usa a cabeça. Usa. A salvação não retira o teu cérebro. Não, ó, fica aqui do lado aqui que eu quero agora ver o Big Brother. Não. Usa a cabeça, isso não é pecado. Usa a vontade. Eu cresci com a minha mãe falando assim, saber não ocupa espaço. Aprende. Então tá. Vamos pro versículo 20. Cara, o John Stott é um mito. Mitoso. Olha o que o John Stott fala desse texto. Faleceu acho que ano passado. A melhor forma de interpretar o que porneia, quero dizer, porneia é qualquer tipo de relação sexual ilegítima na Bíblia. Ou seja, o versículo 20 diz: mas escrever que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, imoralidade aqui no grego é porneia. A melhor forma de interpretar porneia aqui nesse texto, que se refira, nesse caso, a todos os casamentos ilícitos listados em Levítico 18, especialmente o casamento entre parentes de sangue ou de afinidade proibido pela legislação de Levítico 18. Uma série de comentaristas concorda com essa interpretação. Se essa reconstrução for correta, então todas as abstenções exigidas aqui no versículo 20 estavam ligadas às leis cerimoniais estabelecidas em Levítico 17 e 18. Eu fiquei, uau! Vocês entenderam isso? Porque Paulo está falando sobre questões cerimoniais. E logo no meio, ele bota uma questão moral. Então eu continuo com o que é moral e não com... Você está entendendo? Só que ele está falando aqui, o que John Stott está dizendo é que tudo que está sendo proibido aqui no versículo 20 era tudo que estava em Levítico 17 e 18. Ou seja, essa imoralidade que os apóstolos estão falando aqui é casamento de pessoas do mesmo sangue para o povo de Israel. E 3 delas diziam respeito a questões dietéticas, ou seja, uma é sobre casamento e 3 sobre questões de comida, que poderiam impedir refeições comunitárias entre os judeus e os gentios. O que os apóstolos estão dizendo? Olha para mim aqui. Daqui a pouco, o judeu quer comer uma coisa e ele vê o cristão, o gentil, comendo sangue e ele ia se escandalizar. O que Tiago está fazendo? Ele está pedindo, cara, vocês vão fazer bem se você se apartar disso. Abster-se seria uma concessão gentil e temporária, apesar de essenciais. Versículo 28. Em certas circunstâncias, as consciências dos judeus, uma vez que a circuncisão fora declarada desnecessária, protegendo assim a verdade do Evangelho e estabelecendo o princípio da igualdade, a abstinência aqui recomendada deve ser entendida não como um dever cristão essencial, mas como uma concessão às consciências dos outros, dos convertidos judeus, que ainda consideravam tais comidas como ilícitas e abomináveis perante Deus. Ou seja, os apóstolos estão dizendo assim, cara, vai escandalizar o teu irmão? Não faz. Os judeus iam ficar muito ofendidos e eles não tinham ainda condições de entender que não tem problema comer esse tipo de coisa. Então Tiago manda essa carta para eles, pedindo que eles se abstenham da imoralidade, que nesse caso aqui provavelmente está se referindo a casamento com pessoas do mesmo sangue, Levítico 18.
e essas questões de comida de Levítico 17. Ou seja, tudo promovendo a unidade da igreja. A gente luta, não tem circuncisão. Mas o que custa vocês que são gentios amarem os irmãos judeus e cuidarem essas coisas como algo temporário? Porque nós estamos vivendo aqui em Atos 15 como um período de transição. É um período da dispensação do Antigo Testamento para a dispensação do Novo. É um pacto só, é uma aliança só, sim, beleza. Mas estamos passando por essa transição. E tem outras pessoas que vão dizer que tudo que Tiago pediu aqui era o que era pedido pelos prosélitos do pátio. Ou seja, quem era gentil e passou para a religião judaica, mas não as ganha ainda. Ou seja, cuida essas coisas, não tem problema. Versículo 22, pessoal. Olha o que diz a Escritura. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Ou seja, pessoal, os apóstolos concordaram. Eles ficaram felizes e concordaram. Vocês já viram? Quem é que está fazendo faculdade aqui? Só vocês? Ano passado, uma guria chegou na igreja desesperada. Eu estou perdendo a minha fé. O que foi? A professora fica atacando a Bíblia, eu não sei. Aí o pessoal vai estudar na URGS. Ou o pessoal vai lá, fica aquele pessoal detonando a Escritura. O cara não tem conhecimento bíblico, pira na batata mesmo. E a primeira coisa que esse pessoal fala é o quê? A Escritura se contradiz, correto? Tiago contradiz Romanos, João contradiz Apocalipse, Gênesis contradiz, tudo contraditório. Eles querem colocar um escritor contra o outro, mas aí em Atos 15 está na cara que eles não estão discordando, eles concordam. Fica tranquilo, Tiago não está brigando com Romanos, fica tranquilo. Provavelmente tu não entendeu. Mas a gente nunca pensa, né? O pessoal chega e diz assim, olha, como é que isso aqui, como é que eu sei se isso aqui é verdade? Como é que eu sei se esse livro aqui é verdade? Não sei, não concordo. Não é verdade esse livro. Aí semana ainda, falei com alguém assim. Eu disse, cara, tu confia em algo escrito, tu acredita. Tu pode não acreditar na Bíblia, mas tu acredita em uma outra Bíblia. Não. Presta atenção aqui. Vocês estão dentro de um elevador. 87º andar. O elevador começa a cair. Tem a fresta para passar o teu corpo. Tu comeu muito. Então vai passar espremido. E arrebentou 3 cabos, 2 cabos e só tem um cabo. E faltou luz no prédio. O elevador vai cair de 87 andares. Ou seja, tu vai virar uma massa de pizza lá embaixo. Aí aparece um bombeiro e o bombeiro diz, cara, tô jogando a corda, pega a corda e vem. A pessoa diz assim, quem é tu para me mandar fazer alguma coisa? Quem tu pensa que é? Que livro tu leu? Não sei se esse livro aí foi bem traduzido. Não sei se esse livro aí foi bem escrito. E quem sabe se o capítulo 1 do Manual dos Bombeiros não está contradizendo o capítulo 7? Quem é que faz isso? Não. Ele deposita toda a fé no que o bombeiro está falando. Ele se agarra na corda. E não importa que o bombeiro está mandando eu fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Mas não. Quando é a Bíblia? Não. Aí não. Ainda que a gente esfregue evidência na cara. Não adianta. Então aqui no versículo 22, pareceu bem a eles não estão brigando.
versículo 30 ao 35, a igreja se alegra. Cara, eu quase chorei lendo isso, quando a carta chega até eles. Eu fico imaginando a igreja de Antioquia esperando a decisão da igreja de Jerusalém. Ai meu Deus, e agora? Vamos ter que tudo circuncidar, vai ser um terror, vai ser horrível. Aí a carta chega até eles, e a Bíblia diz que eles se alegram. Há uma alegria no meio da igreja. Olha o versículo 1 do capítulo 15. O que diz aí, pessoal? Finalzinho. Se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Agora, olha o tom amoroso da carta dos apóstolos. Versículo 29. Que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados à imoralidade sexual. No momento, alguns apóstolos dizem assim: se vocês não praticarem essas coisas, vocês vão para o inferno. Porque não era coisa para condenação. Olha o que os apóstolos dizem: fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Ou seja, um conselho amigável, ajuda aí, faz a mão, cara. Enquanto os judeus, fariseus, queriam enfiar coisas goela abaixo, os apóstolos que tinham autoridade estão falando com um tom fraterno e amoroso. Terminando, John Stott, o mitoso, diz que o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é a expressão máxima da vitória da verdade ao confirmar o evangelho da graça. Ou seja, os apóstolos não aceitam em momento algum circuncisão. Não vem com esse pau para cá. A lei não é uma prerrogativa para que alguém seja salvo. Ou seja, então, é uma vitória da verdade ao confirmar o evangelho da graça e também uma vitória do amor ao preservar a comunhão com os judeus. A mesma igreja que luta pela verdade, luta pelo amor. Paulo vai falar depois, em Romanos capítulo 14, que toda a comida é de Deus, mostrando que isso aqui não era eterno. Que essa questão da alimentação aqui, ela é para esse momento exclusivo. Paulo derruba isso depois aos Coríntios capítulo 8. Mas nesse momento é interessante que eles se abstenham. Quer comer tua morcilha vermelha, é preta? Come. Quer comer teu frango pardo? Come, me convida, né? Come. Sentiu de me convidar. Ah, não sei se ligo. Liga. A igreja segue em frente. Versículo 35, 33 ao 35. Vamos ler de novo isso aqui? Vamos ler. Eu sei que tu nem leu a Bíblia hoje aí, cabeção. Não fica... 33 ao 35. E tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar aos que haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Ou seja, a igreja segue. Se eu fosse botar um título no que eu preguei hoje, seria Capacitados pelo Espírito Santo para arrumar a casa. A gente veio vindo aqui, Atos até aqui, durante 29 pregações, os apóstolos pregando, os apóstolos fazendo barará e não sei o quê. Agora é o momento de, não é só pregação para os outros. Temos que sentar e temos que organizar os nossos problemas aqui. Para dormir pensando em 6 coisas. Eu vou só falar e tu dorme pensando nisso. Primeiro, durma pensando que problemas acontecem nas melhores igrejas. Eu estou falando problema, não estou falando heresia, não estou falando roubalheira, não estou falando isso, estou falando problema. Não tem igreja perfeita, cara. Tu não é perfeito, eu não sou perfeito, então teremos problemas nas igrejas. Aqui a igreja, cara, tá só os medalhão de ouro. Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, só nata. Como é que o cara falou mesmo de Jesus lá? Só o top da balada. Tá só o top da balada aqui nessa igreja, cara.
E tem problema. Aos Gálatas, Pedro está comendo lá com os judeus, com os gentios. Quando chegam os judeus, Pedro sai e Paulo dá no meio dele. Pá! Paulo e Pedro, imagina que loucura. Então, em primeiro lugar, problemas acontecem nas melhores igrejas. Durma pensando na segunda coisa. Não julgue ninguém pelo teu padrão. É teu padrão, não é bíblico. Não julga o outro pelo teu padrão. É lógico que eu olho um colorado e eu tenho dó dele. Mas eu não fico julgando os colorados. É lógico. Mas amém, Deus ama os colorados também. 3. Alegre-se com o progresso da igreja. Te alegra. Mas Didi, vai mudar o horário do culto. Ai, vai ter que ter culto em tal lugar. Mas daí fica ruim. Daí, minha cadeira. Te alegra. Não crie problemas. Crie pontes ao invés de muros. Cara, pelo amor de Deus, usa a tua cabeça para entender a Escritura e para criar ponte entre tu e os teus irmãos. Lobo a gente corre. Lobo a gente dá um chute nas nádegas e corre. Mas enquanto eu não tenho plena certeza, eu vou lutar por esse cara. Então, não crie problemas. Crie pontes. 4. Não cobre dos outros o que nem você consegue fazer. Que nem esses fariseus aqui. Os caras não conseguem. Vai lá, briga com fulano. Toma um pau, apanha toda hora. Não dá. Tem que fazer tal coisa. Se não fizer isso, não é crente. 5. Toda decisão da igreja deve ser pautada na palavra. Quando Tiago foi tomar uma decisão, ele tomou uma decisão pautada na Escritura. Ou seja, não dá para a gente inventar coisa na nossa cabeça. Não, agora nós vai ter só show, não vai ter culto, não vai ter pregação. Não. Pregação é a questão principal da igreja. Em 6º e último, lute pela comunhão com seus irmãos. O motivo pelo qual você deve aceitar o teu irmão é o mesmo motivo pelo qual Deus aceitou você. Simples assim. E tenha comunhão com os irmãos até de outras igrejas. Por favor. Isso aqui não é a única igreja de Porto Alegre, a única igreja de Jesus, a última bolacha do pacote. Até porque a última bolacha do pacote é sempre quebrada. Né? Eu sou a última bolacha do pacote. Tu é um quebrado, então, né? Vamos ficar de pé, pessoal. Temos que arrumar casa. Temos que pregar o evangelho. Temos que ganhar as pessoas para Cristo. Temos que evangelizar. Temos que chutar o diabo para fora dessa cidade com o poder da palavra. Temos que fazer discípulos. Temos que batizar pessoas. 1 ano e pouco de igreja, só 6 batizados. Temos que avançar. Nós precisamos amar e arrumar nossa casa. Essa semana fui visitar o Maico, fui visitar o Halisson. Halisson casou sexta-feira. Segundo casamento aqui da igreja. Os homens virando homem mesmo. Tomando dia de homem. Beleza, quer namorar, namora, beleza, tranquilo, bonito. Mas o homem casa. O cara casou. E agora está feliz, está lá no Nordeste, até terça-feira com a Priscila. Fui visitar eles, fui visitar o Michael. Nós precisamos disso, precisamos de pastores que vão... Quando eu digo pastor, não estou falando só quem está pregando no culto, não. O pastorado do Novo Testamento é uns aos outros. É inadmissível o cara ficar sem vir no culto e ele não ser visitado como Christopher não foi visitado. Ninguém ligar para ele, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos tomar um refrigerante. Isso não pode acontecer mais no nosso meio. E tem uma porta para a gente pregar o evangelho em Passo Fundo. Primeiro de tudo, vamos orar. Uma igreja não cresce se não houver oração junto.
A nossa oração é quarta-feira. Eu estou com um livro lá da Editora Vida. Como seria a igreja de Atos dos Apóstolos hoje? É o último capítulo, eu dei uma espiada no último capítulo. Uma das questões pontuais que o escritor fala, que a igreja de Atos nos dias de hoje, eles iriam se reunir toda semana para orar. Eles teriam um culto de domingo forte, como disse lá. Um culto de domingo com a pregação do evangelho expositiva. Mostrando para os irmãos que nós precisamos evangelizar. Vocês viram aí, pessoal. As pessoas pedindo que a gente vá. E eles sabem o nosso canal de pregações. Pregação de Páscoa, que eu preguei na Páscoa. O cara me contou toda a pregação. Não, tu falou sobre a ressurreição de Jesus. A importância da ressurreição. E não sei o quê. E bababá, e zaz. Aí eu quero saber de vocês. Vai gerar problema? Lógico que vai. Estou convidando vocês para problema. Eu estou convidando vocês essa noite para mudarem as prioridades da vida de vocês. Para mudarem o foco da visão de vocês aqui essa noite. Eu não estou convidando vocês para uma vida de prazer. Como dizia C.S. Lewis, se eu quisesse prazer, eu comprava uma garrafa de vinho do Porto. Eu não ia para o cristianismo. Aí canta, se Cristo comigo vai, eu irei. Não vai nada. Mentira. Como dizia Billy Graham, o momento que os cristãos mais mentem é quando eles estão cantando. Tu vai morrer. Tu vai morrer, Zifi. Eles vão morrer. A vida de vocês vai acabar. Aí fomos em Santa Maria. Eu era para pregar às 8h30, chegamos meia-noite. Aí o pastor de Santa Maria recebeu a gente. O Rodrigo parecia um esquilo de sem floresta com café injetado na veia. Ele estava ligado a noite toda. Ele ficou... O Rômulo só faltou roncar no carro. E acordava com as minhas freadas. Compramos 2 litros de energético. Só faltei cheirar aquele negócio. E vim. Chegamos lá em Santa Maria. O pastor recebeu a gente, conversamos. Eu enchi o saco dele para ele me dar um livro do Tim Keller. Não deu, ele me deu um do Santo Agostinho. E ele disse, se precisar de ajuda para pastorear esse povo, eu estou junto. Ajudo vocês. A distância de Passo Fundo de Santa Maria para Passo Fundo é a mesma distância de Porto Alegre para Passo Fundo. Ou seja, é difícil para ele também. A questão é simples. Precisamos de voluntários. Precisamos pregar o evangelho e não se preocupar só com a nossa igreja local. Vocês leram, vocês ouviram o evangelho aqui, como é Atos dos Apóstolos. Isso aqui é evangelho. Isso é evangelho. Talvez, Jackson, mas a vida toda eu aprendi não era assim. Está errado. Descarta o que tu aprendeu e fica com a Escritura. Fica com a Escritura. Em primeiro lugar, vamos orar. Vamos orar. Quarta-feira, todos juntos aqui, vamos orar juntos. A oração em comunhão, venham com expectativa. Vamos orar. Vamos estar juntos. Essa quarta eu estava visitando o Maicon e eu pedi para o Mateus vir abrir. Tu orou com quantas pessoas aqui, Mateus? Sozinho? Só o Mateus. Foi a primeira vez que eu disse, cara, eu não terei como ficar na oração aqui, porque eu tenho que visitar o Maicon e a Suna lá em Novo Hamburgo. Já tinha ido visitar um dia um casal antes, eu estou sem carro, cara. Lá fui eu disse, cara, abre a oração e ora com o pessoal que estiver chegando. Ninguém veio orar. A questão é simples. Nós estamos diante de um desafio. Aqui, a gente segue ou a gente para. Ah, mas eu tenho isso. Todo mundo aqui tem alguma coisa. Todo mundo aqui tem alguma prioridade. Vai ter vezes que eu vou estar orando, o Mateus não vai poder estar aqui, porque ele vai estar visitando um outro irmão na igreja. Porque o Rodrigo vai estar visitando o João. Mas nós precisamos estar orando aqui quando nós estivermos fazendo algo para o Senhor. Por favor. Vamos ser igreja, pessoal. Vamos orar juntos. Sextas-feiras, juntos nos grupos de conexão.
Precisamos aprender o evangelho, levar as pessoas novas convertidas, ajudar. Não é somente, não sei, falou uma coisa que eu já sei, não importa. Prega o evangelho, leva um convidado. Nós temos a semana inteira, cara, convidar 4 pessoas para ouvir o evangelho. Uma vai ir ouvir. Ontem nós fomos levar eu, o Rômulo, o Rodrigo e o Leonardo, um rapaz que provavelmente na terça nós levaremos ele para um centro de recuperação. Veio aqui, pediu ajuda, o cara estava vomitando, levamos ele para o hospital ontem, onde foi o dia inteiro em volta das coisas do Senhor. Precisamos de dedicação. Vamos, pessoal. Vamos orar, vamos ficar de pé. Quarta-feira, oração. Sexta é o grupo de conexão. E vá pensando o que você vai poder fazer para nós pregarmos o evangelho para essas pessoas. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que é poderosa. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que esmiuça, que esmaga, que destrói a pedra do nosso coração e nos dá um coração de carne. Obrigado, Senhor, porque tu és bondoso e misericordioso e no momento da tua ira te lembrou de tua misericórdia e tem nos preservado a vida. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos aqui essa noite ouvindo Atos 15. Em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua voz, pelo privilégio de ouvirmos Deus falando. Obrigado, Senhor, porque temos a Escritura em nossas mãos, porque ouvimos o Evangelho aqui essa noite. Ajuda-nos a nos voltarmos para Passo Fundo, Senhor. Precisamos amar esses irmãos, precisamos estar voltados para esses irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a lutarmos pela unidade da igreja, assim como Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e os demais irmãos. Ajuda-nos a amarmos os irmãos que são diferentes de nós, em nome de Jesus. Olha aqui para mim.